Imagine uma pequena ilha no Mediterrâneo, cercada por um mar azul que escondia a maior frota de guerra do mundo. Em 1565, Malta se tornou o palco de uma das batalhas mais dramáticas da história, onde apenas alguns milhares de homens enfrentaram o império mais poderoso da época. O que parecia uma sentença de morte se transformou em uma luta pela sobrevivência da Europa cristã contra o avanço otomano. Este não é apenas um cerco militar. É a história de coragem, sacrifício e fé que ecoa até hoje. Mas como esses poucos conseguiram resistir ao impossível? Para entender o que aconteceu em Malta em 1565, precisamos voltar ao coração do século XVI. O mundo vivia sob a sombra do Império Otomano, comandado por Suleimão, o Magnífico. Seu exército era vasto, sua frota temida, e sua expansão parecia imparável. A Europa tremeu diante das vitórias otomanas na Hungria e em Rhodes. Mas havia um ponto no mapa que os sultões não conseguiam ignorar. Uma ilha pequena, rochosa, chamada Malta. Malta não era apenas uma rocha perdida no Mediterrâneo. Era o lar da Ordem dos Cavaleiros de São João, também conhecidos como Hospitalários, guerreiros cristãos que haviam resistido em Rhodes antes de serem expulsos. Para os otomanos, Malta era uma chave estratégica. Conquistar a ilha abriria caminho para controlar todo o Mediterrâneo Ocidental e ameaçar diretamente a Itália, e, por consequência, Roma. De um lado, dezenas de milhares de soldados do império mais poderoso da Terra. Do outro, cerca de 6.000 defensores, cavaleiros, soldados malteses e camponeses armados. O equilíbrio parecia absurdo, mas o grão-mestre da ordem, Jean de Valette, acreditava que Malta não poderia cair. Para ele, a luta não era apenas por território, mas pela sobrevivência da fé e da própria Europa. O cenário estava montado. Uma pequena ilha se tornaria o campo de batalha, onde a história poderia mudar de rumo. E quando os mastros da frota otomana apareceram no horizonte, a tensão tomou conta. O que viria em seguida seria descrito por cronistas como um dos cercos mais sangrentos de todos os tempos. E no meio do medo, uma pergunta ecoava: seria Malta capaz de resistir? O mês era maio de 1565. O mar Mediterrâneo testemunhou um espetáculo de poder quando a frota otomana se aproximou de Malta. Mais de 200 navios carregando até 40.000 homens, janízaros, artilheiros, engenheiros e marinheiros, avançaram em direção à ilha. Do alto das muralhas, os malteses assistiam ao horizonte escurecer de velas negras. O cerco começou com uma brutalidade implacável. As primeiras bombas de canhão sacudiram as fortalezas maltesas, arrancando pedras seculares das paredes. O som ecoava como trovões, e a poeira cobria os defensores, que se abrigavam atrás de parapeitos estreitos. A cada disparo, parecia impossível que as muralhas resistissem, mas resistiam. Jean de Valette, já idoso, mas firme como rocha, caminhava pelas muralhas animando seus homens. Ele lembrava que não havia para onde fugir, que Malta deveria resistir ou ser esmagada. Enquanto isso, os otomanos montavam acampamentos erguendo tendas coloridas que transformaram o campo em um mar de bandeiras vermelhas. Era como se um império inteiro tivesse se levantado contra um punhado de defensores. Logo os ataques se intensificaram. Os otomanos focaram no Forte de São Elmo, uma pequena fortificação que guardava a entrada do porto. Para os otomanos, derrubar São Elmo seria questão de dias. Para os cavaleiros, era uma questão de honra resistir o máximo possível. Durante semanas, os combates foram brutais. O chão se tingia de sangue a cada investida. Os defensores, exaustos, lutavam até a última flecha, até a última gota de pólvora. Mesmo quando caíam, seus corpos eram usados pelos companheiros para reforçar as muralhas em ruínas. Era como se cada pedra da fortaleza tivesse se tornado carne e osso. E ainda assim, contra todas as expectativas, o Forte São Elmo não caía. O tempo, porém, jogava contra ambos. O Forte de São Elmo se transformou no símbolo da resistência maltesa.
Por mais de um mês, menos de 1.000 homens enfrentaram ataques incessantes de milhares de soldados otomanos. As crônicas descrevem cenas quase inimagináveis. Defensores atingidos por flechas e balas voltando à linha de frente com ferimentos abertos. Médicos improvisando curativos com trapos encharcados de sangue e canhões rugindo noite e dia. Suleimão esperava uma vitória rápida, mas o preço que seus soldados pagaram em São Elmo foi devastador. Estima-se que mais de 8.000 otomanos tenham morrido apenas naquele pequeno pedaço de terra. A cada onda de ataques, a fortaleza parecia à beira do colapso. Mas os cavaleiros voltavam a se erguer, como se o espírito de toda a cristandade lutasse ao seu lado. Por fim, São Elmo caiu. Os últimos defensores foram mortos após semanas de batalha. Mas a vitória otomana teve um sabor amargo. A conquista de um único forte havia custado tempo e vidas preciosas. E enquanto isso, Valete e seus homens reforçavam os demais bastiões, preparando-se para a próxima fase. Quando os otomanos marcharam contra as fortalezas principais, esperavam encontrar inimigos cansados e enfraquecidos, mas o que viram foi o contrário. Homens e mulheres que, inspirados pelo sacrifício de São Elmo, juraram lutar até o fim. O cerco se transformou em uma guerra de atrito, onde cada dia de resistência minava a moral do exército invasor. Os cronistas relatam que, em certos momentos, os otomanos chegavam a recuar diante da ferocidade dos defensores. Era como se o sacrifício dos que tombaram em São Elmo tivesse acendido uma chama impossível de apagar. Mas a batalha ainda estava longe do fim, e os otomanos estavam determinados a esmagar Malta, custasse o que custasse. Depois de meses de luta, o cerco atingiu seu clímax. Os otomanos, frustrados pela resistência inesperada, lançaram ataques cada vez mais violentos contra as muralhas de Birgu e Senglea, as fortalezas principais. O mar ao redor se enchia de navios, e o céu se cobria de fumaça. Valete continuava incansável, liderando pessoalmente contra-ataques, carregando espadas, motivando até os mais jovens e inexperientes. Seu lema era claro: nenhum homem cederá um passo. E os malteses obedeceram. Mulheres e até crianças ajudavam a carregar pedras, água e pólvora para os defensores. Era toda uma população contra um império. A virada veio quando os otomanos, enfraquecidos por doenças, falta de suprimentos e moral baixa, começaram a perder fôlego. Cada ataque fracassado custava centenas de vidas, e a confiança que antes os fazia imparáveis começou a se desfazer. No final de agosto, reforços cristãos vindos da Sicília chegaram à ilha. Pequenos em número, mas decisivos no efeito psicológico. Os otomanos, já exaustos, recuaram. Em setembro, após 4 meses de luta, levantaram o cerco e abandonaram Malta. A vitória foi celebrada em toda a Europa como um milagre. O pequeno exército de Malta havia derrotado o poder imbatível de Suleimão. Para muitos foi um sinal de que a expansão otomana poderia ser contida. O grande cerco de Malta não apenas salvou a ilha, mudou o curso da história. O que aconteceu em Malta em 1565 é lembrado como um dos maiores exemplos de resistência da história. Um punhado de homens e mulheres enfrentou um império e venceu. Não apenas com espadas e pólvora, mas com coragem, fé e a convicção de que estavam lutando por algo maior do que suas próprias vidas. O cerco mostrou que até mesmo o império mais poderoso pode ser contido quando encontra inimigos dispostos a resistir até o fim. Ele também redefiniu o equilíbrio do Mediterrâneo, dando fôlego à Europa em um momento em que muitos acreditavam que tudo estava perdido. Jean de Valette entrou para a história como o líder que transformou uma ilha em fortaleza. E o sacrifício dos defensores de São Elmo se tornou símbolo de honra e sacrifício. Séculos depois, as muralhas de Malta ainda contam essa história. Uma lembrança de que coragem pode mudar destinos. E a pergunta que fica é: diante do impossível, o que nos faria resistir até o fim?